Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento esta live. Pai amado, Pai querido, entra em cada casa, entra em cada lar, Senhor. Toca em cada coração, Pai, em nome de Jesus. Que teu espírito de vida, que teu espírito que transforma, entre em cada coração, que essa palavra possa se tornar uma pequena sementinha e vire uma árvore frondosa, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te entrego o controle desta live. Que eu diminua e que tu cresças. Senhor Jesus, fala conosco, fala comigo, fala por mim. Espírito Santo, fala através de mim. Em nome de Jesus, eu entrego o controle total e absoluto da minha mente, da minha boca, da minha voz, em nome de Jesus. E que esta palavra toque nos corações sedentos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E hoje eu iniciei uma live na segunda-feira falando sobre oração. E oração como um tabernáculo. Eu fiz ali uma analogia entre o tabernáculo do Senhor e as nossas orações diárias. Aleluia! O tabernáculo de Deus, ele era composto era uma tenda, né, cercada com cortinas, espaço aberto, e era composto do átrio. Átrio era ali onde a população chegava para entregar o seu sacrifício. Era onde estava o altar de sacrifício, era onde estava a bacia ali, onde ficava a água para que os sacerdotes pudessem adentrar no lugar santo. E ele é composto também pelo lugar santo e pelo santíssimo lugar. O lugar santo é onde fica a menorá. A menorá é um candelabro, né? A menorá de Deus, o candelabro de Deus. E onde ficam os pães da presença. Ali. E hoje eu estarei falando sobre o lugar santo. E eu disse também, se vocês quiserem acompanhar a live inteira, está salva aqui no TikTok, no meu feed. Já me segue em nome de Jesus, já compartilha. E eu falei sobre o átrio, né? O átrio é o lugar onde se chega para entregar o seu sacrifício. Então, o átrio é o momento em que nós adentramos ali na oração. Bem-vinda, Manu. Deus te abençoe, minha preciosa. Aleluia. Compartilha essa live, curte. Já me sigam no meu Instagram, que é o mesmo nome. Então, o átrio é o momento que nós entramos na nossa oração. Muitas vezes nós estamos com o coração pesado, nós temos problemas no relacionamento, no trabalho, na vida diária. E o ideal seria que nós iniciássemos a nossa oração pela manhã. Que a oração fosse a sua primícia, aquilo que você entrega primeiro ao Senhor. Porque o Senhor, Ele quer a primícia do nosso tempo. É após nós estarmos com o corpo descansado e nós acessarmos o coração de Deus. Então você começa a sua oração entregando tudo aquilo que tem te afligido. É o momento de você se abrir com Deus, de você entregar aquilo que te aflige, os pesos, né? É a confissão. É o momento de você pedir perdão, porque a palavra de Deus nos diz que nós precisamos pedir perdão a Deus. E se nós não pedimos perdão a Deus, como que Ele vai nos ouvir? Quando estamos com o coração endurecido. E hoje eu vim falar a vocês sobre o lugar santo. Então, o lugar santo, ele representa a menorá, o candelabro, onde eram acesas as velas ali,
do templo, né? E elas tinham que ficar acesas continuamente. E o que representa o candelabro? O candelabro, ele ficava aceso. O candelabro representa o Espírito Santo. O candelabro representa a luz do Espírito, que nos ilumina e que nos direciona. Então, o Espírito, a luz do Espírito, é para que nós deixemos que Deus ilumine o nosso coração. Nós abrimos o nosso coração a Deus, depois que nós entregamos tudo aquilo que nos afligiu. E nós representamos o tabernáculo de Deus. No primeiro dia, eu falei sobre o tabernáculo, né? Mas hoje eu vou ler mais alguns capítulos que se referem ao tabernáculo, que está em Apocalipse 7, porque eu trouxe bastante referência do Antigo Testamento. Mas hoje eu estarei trazendo do Novo Testamento. Em Apocalipse, versículo 7, no capítulo 15, a palavra de Deus nos diz o seguinte, a versão da minha Bíblia, ela é a NVT, ela é de mais fácil entendimento. Então diz, por isso estão diante do trono de Deus, e dia e noite o servem em seu templo, e aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Aqui a palavra usada é templo, no Antigo Testamento era tabernáculo. Então, os filhos de Deus, eles estão diante do trono de Deus, e dia e noite o servem em seu templo, em seu tabernáculo. Aleluia. José Haroldo, aleluia. E aqueles e quem é que serve ali no templo de Deus? No versículo 14 está assim. No 13. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? Eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação. Lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e dia e noite o servem em seu templo. E em Apocalipse 21, no versículo 3, a palavra de Deus nos diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Após a tribulação, né? Vem falando aqui sobre o povo santo, né? Que sofreu tribulação, que abriu mão de si mesmo, que pegou a sua cruz e carregou, renunciou à sua vontade, renunciou à sua carne, renunciou aos pecados, renunciou tudo. E esse é o povo santo que estará no templo de Deus. Mas o Espírito Santo é aquele que nos ilumina. O Espírito Santo é aquele que convence. O Espírito Santo é aquele que consola. E ele nos guia durante a nossa oração. Então, quando você, depois que você entregou tudo isso, você pede ao Espírito Santo de Deus para entrar contigo na sua oração. Pede ao Espírito Santo de Deus para iluminar o seu coração, iluminar a sua alma e o seu espírito, para que você possa entrar em adoração ao Pai. Para que você possa falar aquilo
que vai te limpar, que vai te purificar, que vai te conectar com Deus. A palavra de Deus nos diz em João 15, 26. João 15, 26. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Então o Espírito Santo, quando o Senhor Jesus ele foi assunto aos céus, o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós. Então é o Espírito Santo que nos conduz nessa jornada de oração. É o Espírito Santo que conduz a nossa oração. Porque muitas vezes nós chegamos diante do Pai com uma lista. Ah, Senhor, eu preciso disso, abençoa fulano, ciclano, me dá isso, me dá aquilo. Mas Deus, o momento de oração não é o momento de você chegar como uma lista num supermercado, não. É o momento de você entregar a sua alma, o seu espírito para Deus. Sim, você pode pedir, mas é necessário que haja um momento que você se conecte com Deus, que você tenha a comunhão plena com o Senhor. E em João 16, 13, a palavra de Deus nos diz o seguinte: quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes anunciará o que ainda está por acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Então o Espírito Santo, ele não fala de si mesmo, ele glorificará o Senhor Jesus, e tudo que o Espírito Santo fala conosco vem direto do Senhor Jesus. Ele me glorificará porque lhes contará tudo o que receber de mim. Então o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, ele é o encorajador, ele é o consolador. Muitas vezes as pessoas creem de uma forma errônea que Deus não aceitará por causa dos seus pecados. Que Deus não aceitará porque crê que o seu pecado é tão abominável que Deus não perdoará. Mas você precisa tomar um passo de fé. Porque o Senhor Jesus, ele disse: venha como você está. Mas a partir do momento que você pede perdão e Deus o perdoou, é necessário sim uma transformação. Mas as pessoas às vezes pensam assim: como que eu vou abandonar esse pecado? Como que eu vou parar de beber? Como que eu vou parar de fumar? É muito tempo, eu não consigo, eu já tentei, já fui no médico, já fiz de tudo e não consigo. Mas o Espírito Santo, ele tem uma capacidade de nos purificar, de retirar tudo o que é de ruim de nós. Tremenda. Tremenda. Antes de me converter, eu também, antes de aceitar o Senhor Jesus como Senhor da minha vida, eu também aceitava que era impossível abandonar os meus pecados, abandonar o vício da bebida. Foram mais de 20 anos bebendo socialmente, só que esse socialmente sempre ultrapassava o limite. Mas quando eu aceitei o Senhor Jesus genuinamente, verdadeiramente, de todo o meu coração, o Espírito Santo de Deus fez uma transformação tão profunda que em menos de 6 meses eu já tinha parado de beber. E eu já me considerava alcoólica. Mas eu me rendi aos pés do Senhor Jesus.
Eu me rendi ao Espírito Santo. Eu falei, eu fui sincera com o Espírito Santo, com Deus. Falei, Senhor, eu não consigo. Eu, pelas minhas forças, pela minha vontade, eu não consigo. Mas eu te entrego. E o Espírito Santo de Deus trouxe uma transformação profunda. E é isso que Deus quer de nós nas nossas orações. A gente se entregar ao Espírito Santo. Deixar Ele conduzir o nosso coração. Deixar Ele conduzir as nossas orações. Porque o Espírito Santo, Ele nos lava. Ele nos purifica. Ele nos restaura. E muitas vezes nós temos dores profundas, traumas, violências, abusos, humilhação, rejeição, dores que externamente não pode ser vista, mas que a alma sangra quando você sorri, por dentro daquele sorriso, o seu coração está dilacerado, a sua alma está corrompida. E eu achava que essas dores jamais teriam fim. Anos de terapia, 20, 30 anos de terapia. Mas a terapia não conseguiu fazer aquilo que o próprio Senhor Jesus e o Espírito Santo fez. Hoje eu sou nova criatura. Alguém me disse há um tempo atrás que quando eu desci as águas do batismo, realmente surgiu dali uma nova criatura, que eu me transformei totalmente. E a pessoa falou isso de uma forma pejorativa, mas eu glorifiquei a Deus, eu dei aleluias. Porque nós temos que pregar não com a nossa boca, não somente com a nossa boca, com a nossa palavra, mas com o nosso testemunho. E quando alguém te fala isso, você vê que o Espírito Santo de Deus, ele te transformou de uma tal forma que chega ao ponto de você não se reconhecer, mas você glorifica a Deus por isso. Aquilo que você achou que passaria uma vida inteira sofrendo, Deus fez. Deus fez. O Espírito Santo fez. O Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas orações. Nós precisamos nos render diante de Deus. Então o candelabro era a única luz ali que era permitida ali no lugar santo. Ele iluminava tudo. O candelabro representa a luz do Espírito. Ele traz clareza nas nossas orações. Ele traz clareza naquilo que Deus quer que nós deixemos. Aquilo que nos afasta de Deus. E quando você está sofrendo, Ele te consola. Ele te trata como um filho amado. E quando você entrar nas suas orações, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, ilumina minha mente, ilumina os meus pensamentos, ilumina o meu coração, Espírito Santo. Mostra o que está escondido em mim, mostra aquilo que eu preciso abandonar, mostra aquilo que tem me afastado da presença do Pai. Espírito Santo, eu te entrego o controle dessa oração. Me guia nessa oração, me guia nas minhas decisões, me guia como tratar a minha família, me guia como ser uma serva de Deus. E o Espírito Santo, o Consolador, o Encorajador, o Espírito da Verdade, Ele fará isso. Ele fará isso. Porque o Espírito Santo, Deus, Ele quer o nosso coração. Deus não quer que você chegue numa oração
falando em línguas, falando palavras estranhas, falando palavras difíceis. Não. Deus quer o seu coração. Ele quer a sua sinceridade. Ele quer a sua verdade. E o Espírito Santo, assim como o candelabro, ele te iluminará, ele trará à sua mente aquilo que você precisa abandonar, aquilo que te aflige. E o Espírito Santo de Deus, ele não usa de violência. Não, ele não usa de violência. De repente você vestia uma roupa muito degotada. Quando você vê, você já se sente incomodado com aquela roupa. De repente você usava uma roupa muito curta e você se sente incomodado com aquela roupa. De repente você fumava e você vai acender mais um cigarro e você se incomoda com aquela fumaça. Ninguém vai te falar. É o Espírito Santo de Deus que vai tocar no seu coração. De repente aquela cervejinha no final de um dia, no final de semana, que você não podia ficar sem, quando você vê, você começa a olhar de uma outra forma. E a palavra de Deus nos diz que não é por força nem por violência. É pelo Espírito Santo de Deus. Vou procurar aqui. Zacarias 4:6. Zacarias 4:6. Então ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, não por poder, não por violência, mas pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar em todas as áreas da sua vida que você tem dificuldade. É o Espírito Santo de Deus que vai te auxiliar nas suas fraquezas. É o Espírito Santo de Deus. Mas você precisa fazer isso através da sua oração. Você precisa se dispor a se entregar ao Espírito Santo, a entregar o seu coração ao Senhor Jesus, a se abrir verdadeiramente. A palavra de Deus nos diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeitará. Em Salmos 119, no versículo 105, a palavra de Deus nos diz: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus também nos ajuda nesses momentos. A palavra de Deus é lâmpada, é luz, é o Espírito de Deus trabalhando em nós. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha em nós, trabalha em nosso interior. Não por força, nem por poder, nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Se entregue no seu momento de oração ao Espírito Santo de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus. Não é um processo mágico, não, meu irmão. Não é um processo que acontecerá assim. Não, você precisa se entregar ao seu momento com Deus, ao seu momento de oração com o Espírito Santo.
A oração é fundamental para os cristãos. A oração é fundamental para quem quer ser liberto. A oração é fundamental para quem quer ter uma vida transformada. A oração gera intimidade. Não é necessário você ficar 1 hora orando, não, meu irmão. Se você nunca orou, não tem esse costume, ore 5 minutos. Faça um compromisso diário com Deus de oração. Senhor, eu vou orar 5 minutos. Se você não tem palavras para orar, se coloque diante de Deus em silêncio. Fala, Senhor, eu estou aqui diante da tua presença. Eu não sei orar, mas eu quero começar. Me ensina, Espírito Santo. Se você quiser cronometrar, quando der os seus 5 minutos, você levanta e vai fazer o que tem para fazer. Mas faça isso diariamente e você verá a transformação que acontecerá em você. Você verá como o Espírito Santo vai trabalhar de maneira profunda em você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor, que o Espírito de vida, que o Espírito de Deus, o Espírito, o Consolador, o Encorajador, o Espírito da verdade, encontre cada coração aqui, Pai. Ilumina cada coração, Espírito Santo. Encontra o coração, coloca no coração de cada um o desejo para estar contigo, Pai. O desejo pela tua presença, Senhor. Ah, Senhor, ensina o Senhor a orar, Pai. Esteja com eles, Pai. Se houver algum irmão agora neste momento, Senhor, dizendo, eu não sei orar, eu não tenho tempo, toca no coração dele, Espírito Santo. Toca. Quebra toda barreira, quebra toda mentira de Satanás, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Toca nos corações dispostos, Senhor. Toca nos corações disponíveis, Senhor, a te conhecer verdadeiramente. Em nome de Jesus. Em qual área da sua vida, neste momento, no dia de hoje, você precisa da luz do Espírito Santo? Você precisa ser iluminado na família, no trabalho, no casamento, na vida pessoal? Comece, meu irmão. O Senhor está à distância de uma oração. Eu costumo sempre dizer essa palavra, o Senhor está à distância de uma oração. E não se faz necessário uma oração de 1 hora, 20 minutos, 30 minutos. Dê 5 minutos do seu dia para Jesus. Convide o Espírito Santo para estar com você. Comece com pequenas palavras, comece com poucas palavras. Ou esteja em silêncio na presença de Deus. Só convide o Espírito Santo para estar com você, para te guiar. E eu creio em nome de Jesus que você voltará aqui para testemunhar da transformação que a sua entrega diária ao Espírito Santo fez em sua vida. Bem-vindo, apóstolo Juliano. Aleluia, glorifico a Deus pela sua vida. Faça esse teste. Marque um encontro com Jesus, com o Espírito Santo, diariamente, 5 minutos, cronometrado. 30 dias. Ah, meu irmão, eu te garanto que depois disso você jamais vai deixar essa presença. E 5 minutos se transformará em 10, se transformará em 20, em 30, em 1 hora. Porque você não consegue sair dessa presença, porque essa presença te envolve, essa presença... Essa presença é tudo que você quer, é tudo que você precisa, é tudo que você anseia. É estar na presença do Espírito Santo.
E você começará pedindo, agradecendo, mas chegará um dia que você quer só estar na presença, só para glorificar. Você nem se lembrará de pedidos, você nem se lembrará. Eu tenho certeza que você estará na presença do Espírito Santo só pela presença dele, só para estar na presença do Pai, só para ter encontro com o Senhor Jesus. Eu sei do que eu estou falando, porque isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. E eu quero a presença e eu busco a presença. Há dias que eu entro em desespero buscando a presença. Porque quanto mais eu peço, mais eu quero, mais eu tenho de Deus. E tudo começou com 5 minutos. Tudo começou quando eu me dispus, sem saber orar, a estar na presença de Deus 5 minutos. É um relacionamento. Assim como você tem um relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor, o Senhor quer ter um relacionamento contigo. O Espírito Santo é seu amigo, ele quer se relacionar contigo. Mas como você vai cativar uma amizade que você procura uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e só dá um oi? Muitas vezes pergunta como você está por mera formalidade, mas o seu coração não está ali. Que seus 5 minutos sejam verdadeiros, que os seus 5 minutos sejam verdadeiramente aos pés do Senhor Jesus. E eu creio em nome de Jesus que esses 5 minutos se transformarão em horas. E você será verdadeiramente surpreendido pela presença do Espírito. E eu não estou te falando aqui como por religiosidade, não. Eu estou te falando porque eu já passei por tudo isso. Eu não sabia orar, eu chegava nas igrejas, eu ficava deslocada. Me convidavam para momentos de oração, eu não participava, eu ficava, vou fazer o que lá? Eu não sei orar. Mas quando nós queremos a presença do Pai, quando nós queremos a presença do Senhor Jesus, quando nós queremos a presença do Espírito Santo, Ele vem, meu irmão. E você será iluminado em nome de Jesus. E você será transformado. Amém? Amanhã eu darei continuidade às lives sobre oração. Amém? Vamos orar para encerrar essa live? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego, Pai, a vida de cada irmão, Senhor, que adentrou essa live. Cada irmão que assistiu, cada irmão que assistirá, Senhor. Pai, que a tua palavra, Senhor, que a palavra de vida, que o teu Espírito, Senhor, encontre corações sedentos pela tua presença, que o Espírito Santo de Deus toque em cada coração aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ilumina cada alma, Pai. Traz clareza à mente. Direciona as orações de cada irmão, Senhor, que quer te buscar e não sabe como fazer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, eu já te agradeço, porque Tu és um Deus que faz, Tu és um Deus que fez, Tu és um Deus que faz e Tu és um Deus que fará, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a vida de todos que estiverem, que estiveram, que estiverem e que estarão, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo faça um mover profético na vida de cada um, Senhor. Pai, eu já te entrego, Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória, Pai, por esta live, Senhor, porque é o Seu nome que tem que ser adorado, é o Seu nome que tem que ser glorificado, é o Espírito Santo de Deus que tem que ser buscado, Pai, com fome, com sede, em nome de Jesus. Ah, Senhor, que eu diminua e que Tu cresças, Senhor.
Que o Senhor possa, Senhor, tocar em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Shalom, shalom e até amanhã, em nome de Jesus.